Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos hoje aqui, na maior alegria com a Virgem Maria, para falarmos um pouco dessa trajetória da Virgem Maria na Palavra de Deus. Nossa Senhora, ela ocupa o papel central na fé cristã, sendo Mãe de Deus e intercessora dos fiéis diante de seu Filho. Desde a Anunciação, quando aceitou o plano da salvação, até a Assunção ao céu. Nossa Senhora é um modelo de vida cristã. Sua vida de mediadora das graças e na presença constante na história da Igreja revelam a profundidade do seu amor e cuidado para cada um de nós. Então é isso que nós vamos aprendendo com a Virgem Maria. Aprendendo que ela é um modelo de fé para todos nós. Nós vamos encontrar uma visão completa da importância da Virgem Maria no papel da história da Igreja, no papel da vida cristã e na relevância ao longo dos séculos. Veremos com ela a manifestação nas devoções, orações, títulos, além de sua constante presença e suas aparições pelo mundo todo. Então, caminhar com a doutrina e caminhar com a presença da Virgem Maria ao longo da história. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre toda essa trajetória bíblica, sobre toda essa trajetória também no concílio e de todas as visões da Virgem Maria ao longo do tempo. O papel de Maria no plano da salvação. Isso é muito importante também nós vermos a figura da Virgem Maria no plano de salvação humana. A figura de Maria na doutrina católica é grandiosa e profundamente entrelaçada ao mistério da salvação. A Igreja nos ensina que desde o início Deus já havia escolhido Maria para um papel singular, um papel que se revela ao longo de toda a história da salvação e encontra plenitude no mistério da encarnação. Maria é chamada de nova Eva, por seu papel essencial na redenção da humanidade, enquanto Eva, ao desobedecer, trouxe o pecado e morte ao mundo. Maria, com seu sim, pleno e confiante, nos deu a garantia e nos permitiu que a vida e a redenção chegassem até nós. Então nós vemos duas figuras centrais aqui. A primeira, Eva, que vai lá e desobedece a Deus, e depois da mesma promessa, Deus nos traz Maria como resposta da nossa salvação. Por isso que é importante sempre nas nossas orações com a Virgem Maria, dizer para ela: Mãe, interceda por nós para que não perca nenhum, para que todos nós estejamos verdadeiramente alinhados ao plano da salvação. Então isso nos permitiu que a vida e a redenção chegasse até nós, como nos ensina Santo Irineu. Enquanto Eva abriu a porta para a desobediência, Maria abre o caminho para a obediência perfeita, acolhendo em seu seio o Verbo de Deus que se fez carne. É o que vamos ver lá em Lucas capítulo 1, versículo 38. Assim, através de Maria, Deus refaz a criação ferida pelo pecado, oferecendo-nos a graça de recomeçar. Isso também nos indica que isso não coloca ela no patamar de deusa, mas coloca ela no patamar de mediadora. Por quê? Porque quando nós olhamos para o seio da Virgem Maria, lá para o interior, para o sacrário vivo, que é Jesus que ela nos traz, isso nos remete a considerar ela no papel da salvação como cada um de nós também. O mistério de Deus se faz para cada um de nós. Por isso que nós estamos percebendo e oferecendo essa graça de estar presente na vida da Virgem Maria.
no nosso caminho, na direção do nosso caminho, nós precisamos muito de observar a trajetória da Virgem Maria ao longo da história do nosso caminho. Na Igreja Católica Apostólica Romana, nós vamos encontrar a Virgem Maria na plenitude do amor de Deus. Deus ama a Virgem Maria em plenitude para nos dar a plenitude que é Jesus. Esse papel não termina com o nascimento de Jesus. Ele dá continuidade ao longo do tempo de caminho da salvação. Como mãe de Cristo, Maria também se torna mãe da igreja. No alto da cruz, Jesus entrega Maria ao discípulo amado, símbolo de todos os fiéis, dizendo: eis aí a tua mãe. Por isso que, como discípulo também, que caminha amando Jesus, nós olhamos para a Virgem Maria. Isso nós vamos encontrar lá no livro de João, capítulo 19, versículo 27. Aqui Maria é apresentada como aquela que continua a cuidar e interceder pela igreja, a comunidade dos discípulos de seu filho, através de seu título de Mãe da Igreja. Registramos que Maria nos acompanha, ora por nós e deseja alcançarmos a plenitude da vida de Cristo. Olha a importância que temos em observar o caminho da Virgem, o caminho de amor, o caminho de responsabilidade da Mãe de Jesus por cada um de nós. Esse título carrega, portanto, um significado profundo e duradouro. A Igreja vê Maria como a mãe que guia e protege os seus filhos, oferece o exemplo da fé e da obediência, e a sua presença discreta, aquela que nunca abandona os filhos de Deus, mas intercede com amor incondicional como verdadeira mãe. Maria nos dá o modelo de fé e de obediência. Por que nós devemos olhar para esses dois tipos de modelo? Quando nós estamos aos pés da Virgem Maria, nós devemos nos espelhar no modelo de vida silenciosa, plena, mas uma figura que está presente na história de Jesus. E quando nós vamos vendo o rosário, que começa na anunciação do anjo, passa pela vida da Virgem Maria, entrelaçado à vida de Jesus, até chegar na ressurreição de Jesus e na assunção dela. Nós vamos perceber esse caminho percorrendo de fé e obediência. Nos mostra, sobretudo na anunciação, o que significa submeter-se inteiramente à vontade de Deus. Ela não correu dessa vontade, ela simplesmente se fez capaz de estar ali na vontade de Deus. Quando o anjo Gabriel lhe anuncia que seria a mãe do Salvador, seu sim, simples, faça-se em mim segundo a tua palavra, lá em Lucas capítulo 1, versículo 38, revelou uma confiança absoluta e sem reserva no plano divino, mesmo diante da incerteza, sem pedir explicações. Maria aceitou esse chamado, oferecendo não apenas a sua vida, mas também seu coração, para acolher e colaborar no mistério da salvação. Às vezes nós precisamos fazer esse exercício do nosso sim. Um sim que verdadeiramente vai abrir as portas do céu dentro da nossa casa. Quando Maria disse o sim, as portas do céu se abriram para ela. O envolvimento dela com Deus, o envolvimento
da nossa carne humana com a carne, com o significado humano nosso de carne, com a figura de Deus que nos criou. Esse envolvimento nos transporta a perceber que Deus abre as portas, entra dentro dessa morada que sou eu e permanece para sempre. Esse sim que ela pronunciou a Deus é muito mais do que uma palavra. É o início de sua caminhada de entrega, que atravessa cada momento de sua vida ao lado de Jesus. E aí nós vamos percebendo os vários caminhos que Maria vai percorrendo com o Senhor. Da visita a Isabel, ao nascimento de Belém, até o Calvário, onde acompanha seu filho até o seu último momento. Maria permanece fiel e silenciosa, acolhendo com amor tantas alegrias quanto as dores de ser mãe do Salvador. Sua conformidade plena com a vontade de Deus e para com todos os cristãos, uma vida de santidade, obediência, de fé verdadeira, exige confiança, mesmo quando não compreendemos completamente o caminho que Deus traçou para cada um de nós. Por isso a gente vai lembrar dela dizer uma palavra muito especial. Ela vai dizer para nós assim: como isso se dará, ou como isso vai acontecer. Às vezes na nossa vida nós devemos nos perguntar muitas vezes: Deus, o Senhor quer isso para a minha vida, mas como isso vai acontecer? E observar esses pontos que são cruciais para a nossa vida: fé, obediência, santidade, confiança. Não devemos soltar desses modelos da nossa vida. Então, quando nós vamos fazer a oração da Virgem Maria, agora nós vamos pedir para ela sermos fiéis e silenciosos, a exemplo dela. Não transformar a nossa vida como se fosse um grande apelativo, uma coisa assim que tem que ser tão escancarada, mas uma coisa silenciosa de fé, na confiança de Deus, olhando os vários caminhos de Jesus na minha vida, os vários calvários, a minha vida de nascimento, o meu acompanhamento de vida, a minha visão, transplantar todo o rosário para a minha vida pessoal e dizer sempre: eu tenho fé dentro da minha visão. Vamos agora nos colocar na presença da Virgem Maria. Vamos fazer a oração dela e nos colocar plenamente no amor de nossa mãe, confiantes nesse amor, confiantes na graça de Deus, confiantes que a Virgem Maria, nossa mãe, vai ocupar agora a nossa casa, a nossa vida, não como deusa, mas como aquela que obedeceu o Senhor, confiou no Senhor, amou o Senhor e nos trouxe o céu para a terra. E nós vamos pedir nessa oração à Virgem Maria que nossa mãe, ela possa interceder por nós junto a tudo que você tem passado, tudo que você tem vivido, todas as situações que estão acontecendo dentro da sua casa, dentro da sua vida, no seu trabalho. As pessoas que agora se encontram nos hospitais e aquelas que precisam muito de uma resposta da nossa mãe. Que possamos entender que o caminho de Nossa Senhora de fé e de confiança foi pleno, assim como nós também. Por isso rezemos a oração de Nossa Senhora, Mãe de todas as raças. Virgem Maria, Mãe dos aflitos, dos homens, esperança no caminho do mundo, ora por nós, humildes pecadores que vos falam, por esses vossos olhos de misericórdia. Dai-nos a força e o teu Deus, e que este teu Deus nos ensine a realizar o serviço do teu Filho. Virgem Maria,
olha por nós, porque somos pecadores que recorrem a vós. Então nós não podemos esquecer, nem um instante, que nós devemos ter uma vida de santidade, fé, obediência e humildade, a exemplo da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doce Virgem Maria, estrela guia, que nos conduz ao Senhor. Suavemente mostra pra gente o rosto do Deus de amor. Ave cheia de graça, Mãe de todas as raças, vem teu povo socorrer. Dá-nos a fonte da vida, fonte de água viva, Jesus, teu Filho e Senhor. Pra saciar nossa sede de vida,